Você que trouxe sua Bíblia, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios. Quem é corintiano aqui? Orarei por você depois, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Como a gente está no mês das crianças e hoje é bem temático para crianças o culto de missões, eu quero falar um pouco tomando por base esse ser criança. Quem encontrou, que está procurando na sua Bíblia ou dispositivo, diga amém. Se você não encontrou, você pode acompanhar na projeção, que tudo vai estar disposto na projeção. Você pode acompanhar e não deixar de ler a palavra de Deus, tá? Diz assim, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menina. Para você ter mais profundidade na noção do texto, troca a palavra menino por criança. Quer ver? Leia comigo. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança, discorria ou raciocinava como criança, mas logo que cheguei a ser adulto, acabei com as coisas de criança. Coloca a mão no teu coração, Pai, essa é a tua palavra. O que nós te pedimos é que essa palavra alcance o nosso coração e possa germinar e dar frutos. Não nos permite sair daqui sem receber o que o Senhor tem para nos entregar. Que nós possamos entender e nos preparar para viver a vida abundante que Jesus conquistou para nós na cruz. Eu repreendo todo atrapalho, todo embaraço, Senhor, que tente nos confundir, que caia por terra em nome de Jesus. Mas que nesse lugar o Teu Espírito Santo tenha poder e autoridade absolutos para falar ao nosso coração, para nos renovar, para nos fortalecer nessa tarde. Deus, é o que nós te pedimos, e em tudo que acontecer aqui, dá glória ao Teu santo e bendito nome, porque assim nós oramos no nome de Jesus, e quem concorda com isso, diga amém. Pode sentar no seu lugar. Eu quero falar sobre essa questão de ser criança, tomando por base isso, mas tentando fazer a gente enxergar e entender pelos dois lados, porque esses dois lados são essenciais para que a gente possa chegar a viver essa vida abundante que Deus tem para a gente. Deus tem para a gente vida abundante, você me entende? Quando eu falo vida abundante, abundância, não se limite a questões financeiras. Algumas pessoas limitam a questão financeira, a vida abundante à questão financeira. É uma das áreas da vida abençoadas. Mas dinheiro não é tudo. Você pode ter todo o dinheiro do mundo e não ter alegria, comunhão, união, saúde. E quando a gente fala em vida abundante, é a provisão de Deus e a multiplicação, a abundância de Deus em todas as áreas da nossa vida. O conjunto de áreas que compreende a tua vida vai ser abençoado em nome de Jesus. E é isso que Deus tem para a gente. Deus não quer te fazer ser próspero e feliz e bem-sucedido em apenas uma área, mas em todas, para que você experimente e tenha a vida abundante. Amém? E esse processo de chegar à vida abundante, gente, é uma conquista. É uma conquista. Você não simplesmente vem para Jesus, caminha com Ele, anda com Ele, pronto. Já tive acesso, já recebi e já estou vivendo a vida abundante. Não, não é assim. Porque é um processo de crescimento, amadurecimento, que vai fazer não somente nós confiarmos em Deus, mas Deus também confiar em nós, para nos conceder algumas coisas que nós tanto queremos. Você me compreende? Né? Não só nós precisamos confiar em Deus. Porque se fosse perguntar quem confia em Deus, todo mundo ia levantar a mão, embora chore, se desespere e queira morrer algumas vezes, todo mundo confia em Deus. Mas a questão é Deus também confiar em nós, a ponto de nos entregar coisas grandes que não crianças podem administrar, mas sim adultos. Para que a gente entenda o que foi disposto aqui pelo apóstolo Paulo na carta dele aos Coríntios, a primeira carta, eu sempre falo que a Bíblia é uma arte para ser interpretada e Deus nos dá condições de entender cada vez mais. E você só consegue colocar em prática essa palavra quando você entende e compreende. Se você não entender e não compreender, infelizmente, vai ser muito difícil colocar alguma coisa em prática. Se você, porventura, recebeu, digamos, uma lista de orientações sobre o que fazer a respeito de alguma coisa, você leu essa lista, mas você não entendeu nada, vai fazer, mas tudo errado. E não vai ter o resultado que espera. O resultado esperado vem quando você se aplica a fazer o que tem que fazer da maneira correta. Amém? Por isso que é necessário entender a Bíblia. O que nós lemos aqui dessa carta de Paulo foi para esse lugarzinho de Corinto, que fica na Grécia, ali vindo da Turquia. Eu digo porque acho que é a viagem que a gente vai fazer no que vem, em nome de Jesus, vai dar certo, né? Até agora está tudo ok, gente, nenhuma bomba, nenhuma dificuldade,
tá tudo ok. Desce para a Turquia, Grécia, Grécia, Jerusalém. A gente vai passar por Corinto, creio eu. Ele mandou a carta para essa cidade, mais especificamente para essa igreja, a igreja de Corinto. Essas são as ruínas da cidade de Corinto, que você pode constatar que existem até hoje, tá? É uma realidade, e o que aconteceu, de fato aconteceu, e a carta foi endereçada para lá. E que igreja de Corinto era essa? Você pode ouvir falar, mas é bom saber como era essa igreja. E olha, a igreja de Corinto era uma baita de uma igreja. Uma baita de uma igreja. Eu não digo somente em quantidade, mas aquilo que ela apresentava no seu interior enquanto igreja. A igreja de Corinto ela foi fundada pelo próprio Paulo. Era uma igreja abençoada com toda sorte de bênçãos espirituais. Gente, isso aqui é muito profundo falar. Era abençoada com toda sorte de bênçãos espirituais. Tudo que tem de bênção para alguém, que pode alcançar a vida de alguém, você via acontecer na igreja de Corinto. E não só isso. A igreja de Corinto, ela possuía todos os dons. Meu povo, imagina, todos os dons em um lugar só. Dom de interpretação de línguas, dom de cura, sinais e maravilhas, operação de milagres. Já pensou? Tô doente. Tem irmão que tem um dom aqui. Ele ora, está curado. Ele ora, está curado. Pronto. Eu não consegui entender isso aqui, tem alguém que tem interpretação, a pessoa vai, ora, interpreta, pronto, entendi. Imagina que coisa boa ter tudo isso dentro de uma igreja só. E olha que não são poucos dons. Eu não me refiro somente aos dons ministeriais, mas aos dons espirituais de um modo geral. E olha, são muitos dons, os dons espirituais, e todos eles tinham na igreja de Corinto. Era abençoado ou não, gente? Demais. Mas, muito bom para ser verdade, né? Infelizmente, por motivos que eu coloquei até entre aspas, desconhecidos por nós, essa igreja que havia sido fundada pelo apóstolo Paulo, ela, com menos de 3 anos de fundada, começou a se desviar dos padrões de conduta e de doutrina que o apóstolo havia estabelecido por ocasião da sua fundação. Ouça bem o que eu vou te dizer. Quando você decide por vontade própria, e você decide no seu coração, no seu interior, bom, eu vou seguir a Cristo. Seguir a Cristo implica alguns deveres que nós temos que fazer. As pessoas não compreendem bem o seguir a Cristo, na cabeça delas eu vou seguir a Cristo e Ele vai me abençoar e eu não preciso fazer nada. Não, não é assim. Seguir a Cristo não é eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer, entre aspas, e Ele vai me abençoar de todas as formas. Cristo nos abençoa, nos alcança de maneira maravilhosa, mas a nós cabe alguns deveres também. Para quem segue a Cristo, existe um padrão de vida que tem que seguir. Ele pode ser desafiador, mas é o padrão. Quando você segue a Cristo, na verdade, acaba a sua vontade, prevalece a vontade dEle. Não é mais como você quer, é como Ele quer. Mas eu acho assim, mas eu entendo assim, mas eu penso assim, mas eu acredito que seja assim. Olha, pouco importa o que você acha, pensa ou acredita. Se você está servindo a Ele, andando com Ele agora, você vai ter que se enquadrar em um padrão que Ele estabelece, ou seja, fazer como Ele quer que você faça, viver como Ele espera que você viva, ser como Ele espera que você seja. Pastor, eu não vou conseguir, de fato ninguém sozinho vai conseguir, mas Ele disponibiliza ajuda para cada um de nós, diga amém. Ponto final. O que aconteceu? Esse povo que tinha todos os dons, esse povo que tinha toda a sorte de bênção, se perdeu. Em 3 anos e meio se perdeu literalmente no meio do caminho e começou a fugir dos padrões de vida. Ficou todo mundo literalmente doido, louco. Esse povo que vai na igreja, mas envergonha a gente. Esse povo que frequenta normalmente uma igreja e ora, quando ora até bonito, mas a vida é uma lástima. Aquele povo que vai para a igreja que você jura que é irmão. É irmão do cão, porque é difícil. Alguém conhece alguém assim? Mais de um? Muitos. Infelizmente. O povo ficou desorientado, perdido. Aí o pior, eles passaram a agir como crianças, no sentido não inocente da palavra. Entenda quando eu falo agir como criança, no sentido não inocente. Porque você vai encontrar na Bíblia algumas orientações, direcionamentos do próprio Jesus. Quais? Por exemplo, lá em Mateus 18,3, você vai encontrar Jesus falando. E Jesus disse, eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Jesus disse isso. Mas entenda que Jesus, quando fala isso, ele se refere à pureza que a criança tem. Crianças são puras. Eu lembro de uma pegadinha que eu vi, que era até a pegadinha do Silvio Santos, eu vejo quase todas, a pegadinha do Silvio Santos, que eles colocaram um boneco para conversar, e a criança ia conversar de boa com o boneco. Não sei se vocês viram essa.
Ela era tão pura que ela tinha certeza que era uma conversa de boa. E por que você não vai beber água? Eu não posso, pega água para mim. Tá, eu pego. Criança muito pura, gente. Ele fala para ser como criança quanto à pureza. Não malicioso, como algumas pessoas são. Tem gente que vê mal em tudo. Eu saí com um amigo meu. Amigo, tá bem. Gente que é muito maliciosa. Gente que você não pode fazer qualquer comentário, que o que você comenta, ele leva para a maldade. Sim ou não? Não é assim, gente. Se você fizer colocar alguma palavra que soe mal, para você está normal. A pessoa é tão maliciosa que ela já procura uma piada sem graça, indecente. Vou não sei o quê. Pureza. Ser puro como uma criança. Ele se refere a ser como uma criança quanto à inocência. De não ver maldade nas coisas e não planejar e não arquitetar maldade nas coisas. Ele fala para ser uma criança quanto à prontidão em perdoar. Criança, gente, está chorando com raiva, esquece facinho. Não é? Ela está chorando com raiva, porque você não deu alguma coisa, ou não fez alguma coisa. Ela não fica com raiva e bate tudo, fica com ódio. Daqui a pouco está sorrindo e brincando contigo. Como se nada tivesse. Oh, Deus, traz isso para nós depois de adulto. Que a gente se difere um pouco da criança depois que cresce. Você está com raiva agora e daqui a um ano também. E quando lembra, parece que foi ontem. Foi. Nojento. Eu não consigo olhar. Eu não consigo sorrir. Eu não consigo conviver. Por quê? Porque não é como criança. Não tem essa prontidão em perdoar. Jesus fala assim, ó, sejam como crianças na questão de depender do seu pai. No nosso caso, nosso pai que é Deus. A gente tem que entender que como crianças, na presença de Deus, nós somos dependentes dele. Eu não estou dizendo para você não fazer o que você tem que fazer e não agir conforme o que você tem que agir. Eu estou falando de depender de Deus naquilo que só Deus pode fazer. Porque se só Deus pode fazer, não fique tentando você fazer, que é perda de tempo. Deus age e age por nós. E nós dependemos dele. Meus irmãos, se não fosse Deus, eu não sei aonde nós estaríamos, nem como nós estaríamos. Você tem que entender que como criança você depende de Deus. E essas características que você vê, para permanecerem em uma criança, a verdade é que elas são fruto de ensino, instrução e educação, porque nenhuma criança vem preparada, não. Ela tem que ser ensinada, instruída e educada, e assim ela desenvolve essas características. Isso é normal, comigo, com você. A gente foi educado e foi instruído. E quando isso não acontece, na ausência dessas características ou dessas realidades nas crianças, você de cara vê que ela não teve o que a gente chama de disciplina. Por quê? Porque quando a criança quando a criança é disciplinada, ela aprende ou não aprende, gente? Eu sou do tempo que existia disciplina. Alguém me acompanha nesse tempo de criação? E a disciplina pode ser de várias formas. Pode ser na questão do castigo. Tinha o castigo, tinha a peia. Tinha o que mais? Meu irmão, o olho. O olho. Eu sou do tempo que a disciplina assim, a nossa mãe tinha uma autoridade tão grande sobre a gente, que chegava a visita, ela só olhava e você vazava. Ela olhava, você... Meu irmão, hoje em dia vai olhar. A visita chega, o pai e a mãe olham, a bola do olho cai no chão. Rola pelo chão e está lá. O que foi? Quem é essa pessoa? Que conversa é essa? Minha gente. Eu lembro que uma vez eu levei um tapa no pé do ouvido. Porque alguém estava conversando com a minha mãe e eu estava lá porque eu não podia sair, porque estava na igreja, estava lá de ficar quieto na conversa. Aí a pessoa começou a conversar, não sei o que, ela falou que viu alguém fazendo alguma coisa. E eu não sei o que me deu, acho que foi um demônio soprando no meu ouvido, gente. Eu virei para ela e falei, mãe, eu também vi. E a gente, ela, tu viu o que eu? Nadinha, nem vi, nem ouvi. Mas foi um tapa no pé do ouvido que eu fiquei bonzinho. A gente era disciplinado. Quando você vê crianças que não são disciplinadas, gente, é um raciocínio lógico, sim ou não? Quando você vê crianças que não têm um pulso firme de disciplina dos seus pais ou dos seus tutores e responsáveis, você vê que essa criança não tem bom comportamento, não tem educação, não consegue se portar, faz vergonha para a gente, sim ou não? E isso agonia quem vê, não é verdade, gente? Nossa, meu Deus, quando eu vejo, eu estava vindo de viagem, vi uma criança no aeroporto. Ela queria porque queria um chocolate lá, não sei de quê.
E a mãe, não vai que o nosso voo está atrasado. Ela se jogou no chão. E a mãe, vem menino, vem menino, vem menino, vem menino, vem menino. Vem minha vontade, vai menino. Queria logo. Tem hora que a gente tem que meter o pânico. Pronto, resolve. Disciplina. Gente, quem foi disciplinado na sua infância aqui? Tá, alguém morreu? Alguém está traumatizado? Alguém tem que fazer terapia incessantemente? Meu irmão, eu apanhava e eu tinha que não chorar. É uma coisa, como é que você apanha alguém e fala, não chora? Você leva assim, tá, não chore. Engole o choro. Aí você não chora e a pessoa, agora vem cá, me abrace, gente. E fale que me ama. Era muito desafiador esse tipo de coisa, mas ninguém morreu. Porque a disciplina funciona. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Gente, entende isso, que, na verdade, esse acabou sendo o problema da igreja de Corinto, que tinha tudo para ser do bom e do melhor, que tinha tudo para ser uma igreja espetacular. O que faltou na igreja de Corinto foi o que a gente chama de... faltou disciplina. Aí todo mundo começou a fazer como achava que devia fazer, como queria fazer, como entendia que tinha que fazer. Faltou disciplina. Quando falta disciplina, todo mundo desanda. E a igreja desandou completamente. E se comportava como criança. Meus irmãos, se tem uma coisa ruim, é criança indisciplinada. Crianças indisciplinadas são causadoras de intenso conflito e geram grandes confusões. Sim ou não? Sim. Criança indisciplinada causa confusão dentro de casa, com a família. Gente, com visitas, com pessoas. Envergonha pessoas, envergonha os adultos. Agora segura, porque o que está ruim pode piorar. Pior do que isso, adultos que agem como crianças indisciplinadas. Adulto que age como criança já é ruim. Adulto que age como criança indisciplinada, eles potencializam ainda mais essa confusão toda na vida das pessoas e de si mesmo. Sabe aqueles adultos que agem como criança? E causam o maior problema. Aí é confusão, aí é discussão, aí é desentendimento, aí é coisa fora de lugar. Alguém conhece algum adulto que quer agir como criança? E que dá dor de cabeça para você? Quem sabe é até você. E você não está se tocando disso. Geralmente, esses adultos que agem como crianças indisciplinadas, eles seguem assim, quase que com uma sequência de atitudes. Primeira coisa, eles criam tempestade em copo d'água. Coisa que é para ser resolvida com facilidade, se torna assim o fim do mundo. Não, mas não pode. Engasga falando. Sabe, cria uma tempestade. É tão mais fácil ir lá, falar, conversar, resolver, colocar as cartas na mesa, explicar tudo, porque gente adulta faz assim. Só que gente que é adulta, mas age como criança, indisciplinada, ele faz tempestade em tudo. Tudo é motivo para briga, tudo é motivo para discussão, tudo é motivo para ficar amuado, com a cara fechada, com raiva, chateado. Por que não vai? Porque ele não me convidou. Por que não coisa? Porque não falou comigo. Porque não sei o quê. Atitude infantil, de criança. Adultos que agem como crianças indisciplinadas, não agem por amor, mas por merecimento. Se você faz, ele retribui. Se você não faz, espere que ele venha com doce quente e 5 fervendo. É assim. Esses mesmos adultos que agem como crianças indisciplinadas são birrentos. Sai de mal, sai de mal. Vai, não vou, eu não vou estar de nada. Gente birrenta. Aquele povo que você liga, não atendo. Aí você fala, fulano, eu te liguei. Foi, quando? Gente que age como criança, sabe como é que é essa pessoa? Ela te vê na rua, ela avista você. Ela te vê e finge que não vê. Aí você se aproxima, oi fulano, oi, nem te vi, Gente, acontece ou não? Não é coisa infantil? Coisa de criança birrenta. Tem adulto que faz isso. Finge que não vê. Aí depois que você vai falar, como é que vai fulano? Ai, menino, onde é que você estava? Cara de pau demais, meu Deus.
Adultos que agem como criança disciplinada, eles querem as coisas do seu jeito. Do seu jeito. Quando não é, eles não fazem, ou não gostam, ou se calam, ou ficam com a cara emburrada o resto do dia todinho. Olha, eu não consegui fazer o arroz de toicinho, mas eu fiz o arroz de cuchá. Como é que tá? Não, tá tudo bem. Parece chateado. Eu? Não. É impressão minha? Acho que é. Mas tem alguma coisa? Tu acha que tem? Não, tu acha que tem. Porque se tu acha que tem, então tem. Mas se não tem... Ô meu pai, olha como é difícil lidar com gente que é infantil. Quem concorda comigo? Adultos que agem como crianças disciplinadas são teimosos. Não faz, não é, não compra, não gasta, não sai, não vai, não isso, não eu vou. Aí depois quebra a cara, que é teimoso. Além disso, são egoístas também. Não pensam no resultado que vai dar na vida dos outros, pensam muito em si. Olham as suas questões, olham a sua vontade, o seu desejo, olham o que querem. Isso é adulto que age como criança indisciplinada. Tem uma frase que eu até postei há anos atrás no Instagram, que para mim foi marcante. Dos 365 dias do ano, escolher apenas um para ser o dia das crianças. E tem gente que faz a opção de ser infantil o ano todo. Podia ao menos ser no dia 12. Mas segurei isso para o resto do ano todinho, de janeiro a dezembro. Age com infantilidade, se comporta com infantilidade. Só que eu quero trazer isso, a gente acorda, para a nossa vida com Deus. Porque alguém conhece alguém que age assim? Tá. Quem é assim também? Não levanta a mão, não. Porque a tua atenção, presta bem atenção para mim, quando pensamos, agimos e raciocinamos como crianças, nós acabamos limitando a nossa vida com Deus ao fazer. Porque para a criança geralmente é o que você faz. Para calar, você faz alguma coisa. Para ela sorrir, você faz alguma coisa. Para ela falar, você faz alguma coisa. Para ela dormir, você faz alguma coisa. Tudo você tem que fazer. Aí quando você traz para a sua vida com Deus essa questão de ser uma criança birrenta, uma criança que não cresceu, da mesma forma você age com Deus e a tua vida com Deus se comporta com Deus ao fazer. Você quer fazer para alcançar o favor de Deus. Eu tenho que fazer para alcançar o favor de Deus. E como tem gente que é como criança birrenta, vai na igreja e faz para alcançar o favor de Deus. Você vai já identificar essas pessoas comigo. Elas fazem o culto quando vão à igreja. Elas ofertam e dizimam, fazem. Elas servem como ninguém, fazem. Participam como ninguém, fazem. Somam nos trabalhos da igreja como ninguém, fazem bem feito. O problema é que essas pessoas só fazem, porque na cabeça delas, Deus vai abençoá-las, Deus vai alcançá-las, se elas fizerem. Aí todo mundo quer fazer. Eu quero fazer. Pastor, eu quero fazer alguma coisa na igreja. Eu quero fazer. Gente, isso é importante para a obra poder continuar. Só que o problema é que nós fazemos. Entende o que eu vou dizer para você? Chega um momento que nós cansamos de tanto fazer. Quem me entende aqui? Como tem gente que vem conversar comigo e fala, pastor, eu estou cansado, eu estou com minha fé abalada, eu estou desmotivado, eu estou sem força, eu estou um pouco triste, eu estou um pouco abatido, e a pessoa não entende o porquê disso, ela faz. Gente, esse exagero no fazer, achando que assim, somente assim, você vai agradar a Deus, você vai conseguir conquistar a vida que Deus tem para você eterna, ou você vai conseguir conquistar a vida abundante que Jesus conquistou na cruz para você, fazendo, é? A gente cansa, tem uma hora que a gente cansa de tanto se anular. Fazer. Tem um momento que nós cansamos de tanto não parar de fazer algo para agradar a Deus, que a gente quer fazer para agradar a Deus. Quando Jesus fala assim, e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum, entrareis no reino dos céus. As pessoas pensam assim, bom, para entrar lá eu tenho que fazer. Aí o povo vem para a igreja, em tudo que é momento. É importante? É legal? É bom? Mas entenda o que eu quero dizer para você nessa noite. Esse aviso é importante, sério e urgente. Para agradar a Deus e ter acesso ao seu reino e à vida abundante que é o que está na cruz por Jesus Cristo, é além de fazer, é principalmente ser. Você me entende, irmão? Tem gente que faz e não é nada. Tem gente que faz e envergonha a gente na convivência e no tratar as pessoas.
Tem gente que faz, trabalha com a gente, diz que é o maior crente do mundo, o maior cristão do mundo, mas faz uma vergonha para nós. Faz, e passa cheque sem fundo. Faz, e é grosseiro e ignorante com os outros. Faz, gente, ora. Até o jeito dele falar com você é diferente. Como é que vai? Bom dia. Bom dia, paz. Sinto alguma coisa. Ele faz. Aparência, atitude, comportamento, mas não é. Onde ele está tem briga, onde ele está tem confusão, onde ele está tem discussão, onde ele está, todo mundo não gosta. Eu conheço pessoas assim. Eu fui em um lugar, meu Deus, que vergonha que eu passei. Não foi faz no máximo 3 semanas. Eu fui num lugar fazer um culto. Eu não sabia que lá trabalhava uma pessoa que eu conhecia, que se diz cristã. E eu a conheço até bem. Conheço, ela é chata. Minha gente, ela é chata. Olha, ela é a junção das coisas mais insuportáveis do mundo numa pessoa só. Não estou exagerando. Não estou brincando. Ela é chata, desse jeito, insuportável. Né? Só que eu imaginava assim, bom, isso deve ser porque ela é muito exigente com as coisas de Deus, quem sabe no trabalho, o pessoal entende ela como uma pessoa disciplinada, correta, né, íntegra, vamos lá. Aí eu fui lá, né? Aí quando eu cheguei todo empolgado, eu falei, o senhor que é o pastor? Eu sou jovem. Eu falei, isso me deixa tão feliz, obrigado. Falou, pastor, já vai começar o culto? O senhor pode subir? Não, eu quero ficar aqui com o pessoal falando com o outro. Fiquei falando com o outro, né? Aí o primeiro grupo que eu cheguei tinha umas 8 pessoas. Eu falei, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem. Ô, gente, cadê a fulana que eu conheço ela? Qual fulana? Fulana assim, de sobrenome. Eu falei, graças a Deus não viu hoje. Graças a Deus. Deus que me livre. O senhor é pastor dela? Eu falei, não. Não, pastor, estou lhe perguntando porque eu não consigo entender como é que uma pessoa que se diz cristã, que chega aqui com a Bíblia, que faz oração antes do almoço, que chama a gente para orar, que nos convida para ir para a igreja, como é que uma pessoa pode ser assim? Eu não entendo, não compreendo, pastor. Eu falei, meu irmão, também não. Como é que o senhor pode me explicar? Eu falei, é o diabo dentro dela, purinho, é o cão dentro dela, purinho, só pode. Não tem explicação, gente. Olha, eu sinto muito. Quem consegue me entender? Não combina, ouça o que eu te digo, não combina você ser cristão e não ser bem-vindo, não combina você ser cristão e ser malquisto pelas pessoas, não combina você dizer que serve a Deus e passar calote nos outros, não combina você dizer que serve a Deus e é grosso e ignorante nas suas palavras, nas suas atitudes, não combina você dizer que serve a Deus e quando você chega todo mundo sai, vixe, lá vem fulano, lá vem meu irmão, meu Deus do céu, Deus me livre. Não combina. Para onde Jesus ia, as pessoas queriam estar perto dele. Quando ele chegava, todo mundo queria estar perto, ficava esperando ele chegar ou passar. Ele era muito do seu bem-vindo. Você vê na Bíblia, quando ele parava no lugar, as crianças vinham em cima dele, as crianças vinham correndo. E quando queria afastar as crianças, ele falava, não, as impeças de vir até mim, porque delas é o reino dos céus. Criança conhece logo. Se criança olhar e falar, pode ficar de longe. Se criança vai e abraça, é gente boa. Porque criança é sincera. Tu gosta do fulano? Não. Te amo, neném. Lindo. Criança logo sincera. Não combina você ser cristão, dizer que é, e só fazer, mas não ser. O povo de Corinto fez, mas deixou de ser. A igreja de Corinto tanto se ocupou em fazer, que esqueceu de ser. E quando você só faz, acontece isso. Ela tanto fez que ela se cansou. Literalmente, arriou, cansei. Nisso que ela cansou de ser, perdeu um tino. Nisso que ela cansou de ser, perdeu o norte das coisas. Nisso que ela cansou de ser, ela perdeu a direção e a orientação, gente. Nisso que a igreja de Corinto se cansou, ela se perdeu e ela literalmente retrocedeu. Só queria fazer, mas não ser. Pastor, como é que eu faço para ser? Você sabe que você é quando vem em você características de Cristo. Você está pronto em perdoar, pronto em superar, pronto em avançar, pronto em ser. Sabe, nessa tarde, à noite, pesa na balança o que você tem feito e o que você tem sido. Eu faço muito, mas o que você é o ser que conta muito para Jesus. Qual criança você tem sido para herdar o reino e a vida abundante? Qual tipo de criança?
Porque eu digo para você nessa noite, para avaliar esse tipo de comportamento. Porque tem gente que está se enganando, achando que o tanto que faz vai garantir benefício de Deus para a vida dele. Tem gente que faz, mas não é nada, envergonha a gente. Eu comentava nessa manhã uma história que eu me envolvi. Eu fui passar uma semana na igreja do pastor Luiz Antônio, em Aracaju. E é uma igreja quadrangular muito grande, é uma igreja muito linda que nós temos em Aracaju, uma potência zona em Aracaju. E eu fui lá para conhecer um pouco da administração e algumas coisas. Isso faz acho que uns 3 anos ou 4, não lembro. Aí quando eu estava lá, ele falou, Bruno, você vai me ajudar. Eu falei, em quê, pastor? Tem um casal, um rapaz que quer falar comigo. Esse casal está casado, não sei se era 3 ou 4 anos. Eles são um casal assim abençoado, um exemplo para a gente na igreja. E ele quer falar comigo, ele falou que é uma coisa muito séria. E eu estou preocupado porque ele comentou que ele quer se divorciar. Eu não estou entendendo isso, por que ele quer divorciar? Eu estou meio assustado, porque a gente tem eles como exemplo aqui na igreja. Então eu vou conversar com ele, você participa comigo. Eu falei, participe sim, senhor. Aí eu fui. Aí o rapaz foi no escritório dele conversar com ele pela manhã, e eu estava lá. Aí ele conversou com o rapaz, pois é, o que aconteceu, pastor? Eu não aguento mais a minha esposa, assim, ela faz. Ela faz. E o pastor, realmente, ela faz muito, porque ela é nosso braço direito aqui na igreja. Pois é, ela faz muito, mas ela não é nada. Ela faz, mas em casa é discussão, é briga, é contenda, porque ela faz confusão com tudo, ela é impaciente com tudo, e ela fica querendo me desdobrar. Miguel, sendo carinhosa, achando que eu sou criança. Gente, pior que agir como criança é tratar os outros como criança. Não é verdade? Aí falou, mas como assim? Eu não aguento mais esse jeito dela de chegar para mim. Eu não aguento, passou, são 3 anos nisso que ela chega, eu acordo de manhã, bom dia. Bom dia, meu amor, bom dia, da mamãe. Pastor, eu já fico irritado, eu pego, me arrumo, saio. Aí eu volto, eu chego em casa cansado, e outro para ver se ela está em casa, que eu abro a porta, ela não está, ela não está. Ela apareceu do trabalho, está cansado. Pastor, eu não aguento, aquilo vai me subindo, ela fala assim comigo, assim, me sinto retardado. Eu fico com uma raiva disso. Sabe, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais, pastor, é muito chato, isso é desagradável. Ela fica me tratando como criança, querendo desdobrar, porque eu sei que ela faz, mas não é. E fica com esse mimimi para cima de mim. Eu não sou criança, pastor, nem ela mais. E pastor, olha, a gente vai te chamar lá para conversar agora à tarde, ela vindo do trabalho para cá, e você vem para a gente conversar com você. E eu falei comigo, gente, mas será que é assim que eu não acredito? Não. Aí eu fui, né? Aí ela foi umas 7 horas, que ela saiu do trabalho cedo, ela chegou lá no escritório do pastor umas 7 horas. Aí disse que ela chegou lá, já estávamos eu, o pastor e o rapaz. Ele já assim, meio chateado, ele estava lembrando das coisas, né? Com raiva. Ela pegou, entrou, oi pastor, como é que vai? Eu falei, vixe, é verdade, minha gente. E a cara dele bravo, né, assim. E ela, tá babo. Eu falei, gente, eu não acredito, não. Ninguém merece, não, gente. Eu fiquei bem assim, aí eu olhei pro pastor, esse pastor olhou para mim. Bruno, fala para ela aqui. Introduz para ela o assunto. Eu falei, seu esposo quer separar da senhora porque a senhora é muito chata. Tu quer separar do bebê? Para, minha senhora, para, faz normal. Ela estava me irritando, minha gente, só que eu estava só uns 20 minutos ali. Imagina 3 anos disso. A pessoa agindo como criança, mas tratando o outro como criança, para tentar desdobrar a atitude dela de fazer e não. Você pode fazer. Se você não for, você perde. Você pode fazer. Se você esquecer de ser alguma coisa, as pessoas se distanciam. Você perde oportunidade de bênção. Você perde porta aberta sobre a sua vida. Você perde a convivência de pessoas. Você perde graça de Deus. Você perde favor de Deus. Você perde vida abundante. Por isso não só faça, seja. Como criança pura, inocente, dependente de Deus. Mas não como criança birrenta e não inocente. Avalia isso nessa noite. Olha o que a igreja de Corinto perdeu. Era tanto e fez tanto, mas deixou de ser muita coisa também com o passar do tempo. Porque se preocupou tanto em fazer e se esqueceu de ser. A mensagem final para você é o que diz a própria Bíblia. O reino de Deus pertence àqueles que são como crianças. Seja você também, em nome de Jesus, faça
mas seja. Quem me entende aqui? Eu quero fazer 2 orações nessa noite. Primeiramente, eu quero que a gente nessa hora ore por pessoas que nos vêm à mente, que nós conhecemos. Pessoas que são importantes para nós. Pessoas que nós até amamos, mas que agem como criança. Isso irrita a gente e é chato e rouba a nossa paz. Seja seu amigo, seu parente, que trabalha com você, aonde for, gente que age como criança, sabe? Que é berrenta, que cria confusão, que é cheio de mimimi, que você tem que agir pisando em ovos, porque coisa chata para mim é eu não poder ser o que eu sou com alguém. E com esse alguém eu tenho que ser todo cheio de coisa para poder a pessoa não criar, porque tem qualquer coisa que você fale, parece uma criança tola, qualquer coisa que você fale, pronto, é o fim do mundo. Alguém conhece alguém assim? E não é chato lidar com gente assim? É difícil. Aí, pastor, como é que essas pessoas vão crescer? Como é que essas pessoas vão mudar? Como é que essas pessoas vão melhorar? Uma coisinha simples, disciplina que Deus dá. Ele vem com baita de um cinturão, cheio de espinho, e pronto, resolve a situação. Se alguém precisa dessa disciplina para poder crescer e largar do jeito de criança, que Deus assim haja. Se somos nós, que Deus assim faça, mas que seja para a glória dele. Quem concorda comigo, diga amém. Então fique em pé no teu lugar. A primeira coisa que eu quero te pedir é que você traga à memória alguém, que você pense em alguém. Lembre de alguém que você reconhece que age como criança, que de repente se comporta como criança. De repente se comporta como criança, que de repente age como criança. E isso está sendo muito desgastante para você, porque a pessoa cheia de confusãozinha, birrazinha, comportamento de egoísmo. Ou então, sabe, age como criança sem avaliar a consequência das suas atitudes, machucando pessoas, ferindo pessoas, entristecendo corações. E sempre há uma justificativa para isso, porque é criança demais. Ora por essa pessoa. E depois, após isso, eu quero orar por você também. E se você identificar alguma questão dessas atitudes em você, a gente apresenta para Deus, coloca diante do Senhor, para que Ele possa operar em nós a mudança que nós precisamos ter. Eu sei que todo mundo aqui quer viver a vida abundante de Deus, amém? Todo mundo quer viver a vida abundante que Jesus conquistou para nós na cruz. Mas não vai ser possível se você continuar como criança inconsequente, porque Deus não vai dar coisas de adultos a crianças inconsequentes. Crianças não dirigem carros, crianças não são donas de casa, não pagam contas, então crianças não têm como receber coisas grandes. Cresça nesse sentido e não haja mais como uma criança inconsequente, e que Deus nos ajude, e nos ajude a ajudar pessoas que precisam de ajuda, amém? Nessa hora, primeiramente, feche teus olhos, coloque em oração essas pessoas que vierem na tua mente, que precisam ser alvo dessa oração, gente que você conhece, amigos, conhecidos, parentes, pessoas do teu trabalho. Vamos ser bênção para alguém, gente, agora nessa noite, orando por alguém, gente que você conhece que está de mal com você por bobagem, gente que cria confusão com você por pouca coisa pouca, a gente sabe que fica criando dificuldade na convivência, criando dificuldade no tratar, no conduzir as coisas. Primeiro você ora por essas pessoas, logo depois eu vou orar por você e com você, porque a gente também precisa crescer em muita coisa. Às vezes nós, sem nem perceber, agimos como crianças, cheios de birra, com dificuldade para superar e perdoar algumas coisas. Agimos como crianças, ansiosas, agoniadas, sem paciência para esperar, querendo logo ir do nosso jeito. Vamos orar ao Senhor. Primeiramente, ora por essas pessoas. Eu vou deixar você orar por elas, porque você conhece cada uma delas, tá? Logo depois a gente para, canta uma canção e ora por nós mesmos. Ora por alguém. Senhor, eu
puder cantar comigo, vamos orar por você mesmo. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, canta pra ele. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Senhor, eu levanto a minha voz agora e te apresento cada pessoa em oração que se encontra aqui. Deus, não é brincadeira, nós queremos viver a tua vida abundante. Nós queremos viver a tua vida abundante, Deus, profissionalmente falando, financeiramente falando, espiritualmente falando, familiarmente falando, emocionalmente falando, Deus. Nós queremos viver a vida abundante sentimentalmente falando. Essa vida que é livre de prisões, essa vida que é livre de cadeias, essa vida, Deus, que é livre de poços, essa vida que é livre, Deus, de buracos profundos, onde muitas vezes nós nos encontramos, Deus, completamente imóveis. Nós queremos viver a tua vida abundante, mas ao mesmo passo nós sabemos que essa vida abundante o Senhor não entrega para quem o Senhor não deposita confiança. O Senhor não entrega essa vida abundante a pessoas que não conseguem administrá-la, Deus, que por motivos não conseguem conduzi-la. Eu te peço nessa noite, trabalha em nós, por nós e através de nós. Transforme em nós aquilo que precisa ser transformado, aquilo que ainda existe em nós, que é de criança birrenta, de criança tola, de criança mal criada. Sentimentos em nós que são de criança, que a gente alimenta, Deus, não consegue se livrar deles. Sentimentos de rancor, raízes de amargura, sentimentos de insatisfação, Deus, comportamentos de criança que muitas vezes complicam a nossa convivência, os nossos relacionamentos. Eu te peço, Espírito Santo, encontra lugar em nós para trabalhar em nós, para nos dar a responsabilidade de pessoas adultas, o crescimento de pessoas adultas, o discernimento de pessoas adultas, Deus, e cultiva em nós aquilo que de criança nós precisamos ter para herdar o teu reino e as tuas promessas. Faz aquilo que tem que ser feito em nós, trabalha na nossa vida, através de situações, circunstâncias, mas opera em nós, e faz tudo isso para a tua glória. Que pessoas entendam isso nessa noite, Deus, e que pessoas apliquem isso na sua vida, para que possam começar a viver a tua vida abundante sem demora na sua realidade. Eu oro assim no nome de Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome. Opera assim para a tua glória em nós, Deus. Assim eu declaro, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E quem concorda e recebe isso, diga amém. Coloca a tua mão no teu coração e ora assim comigo. Senhor Jesus, o Senhor me conhece e o Senhor sabe o que há em mim que precisa ser mudado.
o Senhor conhece as minhas atitudes de criança tola, malcriada, teimosa e muitas vezes egoísta. Muda isso em mim, transforma a minha vida, porque eu, em nome de Jesus Cristo, recebo a vida abundante que foi conquistada para mim na cruz pelo Senhor. Assim eu declaro sobre a minha vida e sobre a minha família, no nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode virar para quem está perto de você e falar assim, ó, cresça. Não fala com raiva não, viu, gente? Pô, cresça, viu? Que Deus te abençoe. Aplaude a Jesus porque Ele é bom. E pode sentar no teu lugar. Graças a Deus. Amém?